Certo, fico direto nesse dilema. Que uma correção saudável é 50%. Isso. Exatamente isso. Uma correção saudável é abaixo de 50%. Tá? Porque quando você vai observar o mercado, você tem que observar pela ótica da regra e da exceção. Né? Então, qual é a regra? A regra é que o mercado tende a corrigir até 50% do movimento de impulsão. Tá? Então, essa é a regra. A exceção é quando ele não corrige abaixo de 50% para um movimento sustentável. Entende? E aí você tem que escolher. Você vai se basear pela regra do mercado ou pela exceção? Você tem que se basear pela regra. Por aquilo que tem a maior probabilidade de acontecer. E não pelas exceções. Obviamente, vai depender da estratégia e principalmente do seu plano. Porque para as pessoas que operam, por exemplo, índices, vocês têm que ter uma análise muito mais direcional do que estrutural, tá? Porque quando a gente observa ativos de Forex, a gente começa a ver que os ativos eles são muito mais estruturais do que direcionais, tá? Por exemplo, GBP, JPY. Vamos ver a movimentação. Você percebe quando eu falo estrutural, inclusive ele fez até a análise, não tinha nem mapeado com o pessoal, né? Mas ó, GBP-USD fez praticamente essa análise que eu tinha passado pro pessoal na análise de fechamento. Nem fiz a atualização, mas ó. Região de ineficiência, geração de liquidez, a análise é que ele viesse retestar para buscar essa região, capturando a liquidez anterior e fazendo, né, a movimentação, e ele fez justamente isso. Veio retestar aqui a região de ineficiência, né? Capturou a liquidez, chegou na região, alinhou o fluxo para alta. Você percebe que GBP, JPY é muito estrutural? O preço está muito estrutural, ou seja, ele tem movimentos de impulsão e correção muito mais claros. Agora, se você pegar um DAX da vida, que é o índice alemão, você vai ver que as movimentações, no caso que vocês operam, vocês não vão operar DAX em 4 horas, mas você vai operar DAX em 5 minutos. Olha essa movimentação de DAX. Você percebe que a movimentação ela é muito mais direcional? Olha isso. É um fluxo muito mais direcional do que estrutural. Percebe isso? Olha isso. É muito mais direcional do que estrutural. Então, existem estratégias e formas de observar as regiões de oferta e demanda para gráficos estruturais, para gráficos direcionais, ativos estruturais, ativos direcionais, e tudo isso tem que estar no seu plano, tá? Que é o passo a passo que você tem que ter para validar o seu operacional, tá, pessoal? Na live, inclusive o pessoal que está entrando agora na comunidade vai assistir a live nova. A live lá fala justamente isso, né? Que é aquele dilema do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E no mercado, ele não perdoa isso, tá? Se você não sabe para onde você vai no mercado, a ruína é certa, irmão. Você não tem que ficar no mercado, como eu falo pro pessoal, tipo, no piloto automático. Tipo, pô, eu acho que eu vou fazer isso, quando o preço fazer isso, ou quando eu falo na live, né? Você só chega e clica. Tipo, você abriu a São Nova York, você só vem, pega nem um café que seja, não pega nada, né? Nem ajeita, nem faz um checklist mental que você tem que fazer. Você só chega, começa a clicar. Nem mapeia nada, clica, acho que vai subir, acho que vai cair. Não existe eu acho no mercado, porra. Não existe eu acho. Não existe eu acho. Não existe. O que você acha pouco importa. O mercado não liga para o que você acha. Ele tá nem aí para o que você acha, irmão. Você tem que se basear na regra do mercado. Nas regiões de oferta, nas regiões de demanda, naquilo que o mercado te mostra. E você tem que saber quais são as regiões que você utiliza. Não existe isso de eu marcar uma FIBO e ficar... Eu não sei se eu vou na região de 38, eu não sei se eu vou na região de 618, eu não sei se eu vou na região de 50, eu não sei se eu vou no 758. Não existe eu não sei. O pessoal da comunidade está mais cansado de saber disso aí. Não existe eu não sei. Tudo você tem que saber, tudo tem que estar estritamente planejado. Não tem como você chegar no mercado e não saber, não sei o que é que eu vou fazer se o preço fizer X ou se o preço fizer Y. Você tem que saber, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você chega no mercado e não sabe o que fazer, não era para você estar no mercado. Era para você estar desenvolvendo um plano. Porque quando você tem um plano, você sabe o que você deve ou não fazer, tá? Você sabe quando você deve atuar. Por exemplo, tem no plano de trade da gente da comunidade, tem até o número de confluências, né? O número de confluências que você vai utilizar para fazer uma operação e quais são essas confluências.
Tudo isso compõe o seu operacional. Então, assim, por exemplo, eu só vou fazer uma execução, eu só vou fazer uma compra ou uma venda se o preço tiver capturado a liquidez, tiver uma região de desconto ou de prêmio, ou tiver quebrado uma estrutura. Ou seja, isso são regras que eu coloco para fazer uma execução. Isso evita, inclusive, que você fique fazendo trade de vingança, trade sem contexto. Você precisa estar muito bem fundamentado para fazer as suas análises, tá? Então, assim, você tem que ter essas regiões de confluência. E isso você vai observar para fazer as suas execuções. Então, quando você chega no mercado, inclusive até tem um checklist no final, para você se fazer quando você estiver indo operar o mercado. Quando você chega na cadeira, senta a bunda para observar o gráfico, você tem que saber o que é que você está procurando. E você chega sabendo, se o preço fizer XPTO, eu vou fazer ou não uma compra ou uma venda. Tá? Então não existe eu não sei no mercado, pessoal. Não existe. Tá? Se você não sabe o que fazer, você tem que buscar o conhecimento, você tem que aprender, estruturar o seu plano e aí fazer a execução. Tá?